Pode chamar o investigador Smith. Sim, meritíssima. Chamamos o investigador Jason assim. Pode levantar a mão direita. Você jura outra árvore, a árvore inteira e nada além da verdade, que assim Deus ajude. Sim, senhora, eu juro. Pode se sentar e se apresentar ao tribunal. Sou Jason Smith, investigador do departamento do xerife do condado de Barrow. E há quanto tempo? Você está no departamento do xerife do condado de Barrow? Aproximadamente 13 anos, ou melhor dizendo, 16 anos. Há quanto tempo você está na divisão de investigações? Já faz quase 12 anos. Qual área dessa divisão você atua? Então eu estou lotado no nosso divisão de crimes contra a pessoa. Certo. Você estava nesse mesmo cargo em setembro de 2024. Sim, senhora, eu estava. Você era responsável principal pela investigação do caso Apalache? O tiroteio na escola Apalache em 4 de setembro de 2024? Sim, senhora. Antes de abordarmos seu envolvimento específico, eu gostaria que você apenas nos conduzisse brevemente pelo que aconteceu naquele dia, até chegar a... quando o Sr. Coltrane foi preso. Tudo bem. Só um segundo. Está tudo bem? Eu tenho que ficar de prontidão. Ficar no meu SUV agora. Eu, se você quiser saber, estou bem. Desculpe por isso. Desculpe. Obrigado, Brooks. E eu vou pedir para você usar este mapa. Você pode apenas dar uma olhada e identificar para nós. Sim, senhora, isso é um... Você tem um... Você gosta de algum desses? Usar? Não vejo nenhum. Consertei por um segundo. Espere aqui. Pronto. Certo, esse é o sim, senhora. Ele prefere a Apple. Mapa da escola Apalache? É sim. Então esta área bem aqui... Isso é o que é chamado de corredor J dentro da escola. Os corredores adjacentes são o corredor I, que fica bem aqui. E então você tem o corredor K, que fica bem aqui. Certo, e é uma. Fiel e precisa. Representação de... essa parte de... na Apalache High School. Sim, senhora, é sim. Meritíssimo, só posso Gostaria de apresentar a prova 341 do estado. 344 neste momento. Que é a parcial. Mapa da Appalachian High School. Sr. Allen, Não, nenhuma objeção. está admitido. Certo. Você pode nos mostrar nesse mapa onde ficava a sala da segunda aula do réu? Sim, senhora. A segunda aula do Colbray fica bem aqui. Esta é a sala da senhorita Catherine Greer. E ela é identificada como sala número 2.151. Certo. E enquanto ele estava nessa aula, o que ele fez? Então, naquela manhã, nas imagens das câmeras de segurança, você pode ver Colt entrando na sala de aula. Ele abre o caderno. Ele fica na sala de aula até aproximadamente o segundo período em Apaláxia, que começa às 9h45 da manhã. Então, aproximadamente às 9h54, Colt Ray disse à professora que iria ver um orientador de crise. Nesse momento, ele sai da sala de aula, mas não vai ao escritório do conselheiro. E em vez disso, ele segue pelo corredor J até o banheiro dos alunos, localizado bem aqui. E esses são designados pelo número 2.148. E o que ele fez nesse banheiro? Então, nesse banheiro, Colbray permanece em uma cabine dentro do banheiro, se preparando para o que está prestes a fazer. E, por fim, ele é visto nas imagens das câmeras de segurança saindo da área do banheiro por volta das 10h21. E o que ele tem com ele quando sai do... banheiro? Quando Colt Colbray sai do banheiro, você pode vê-lo carregando sua mochila.
O rifle ainda está parcialmente escondido nela. Ele leva isso de volta em direção à sua aula do segundo período e tenta entrar nessa aula do segundo período. Ele pode entrar nessa sala. Senhora, ele não consegue. E pra onde ele vai depois disso? Depois disso, ele segue pelo corredor até a sala 2.152. Essa sala de aula é da senhorita Ryan e do treinador Edwards. E ele consegue entrar nessa sala de aula. O que ocorre nessa sala de aula? Com licença. Então, Coach Ray atira nesta sala de aula várias vezes, atingindo vários alunos e, por fim, causando a morte de Christian Angulo. O que ele faz depois que sai daquela sala de aula? Depois que ele sai dessa sala de aula, parece que ele fica meio distraído e sai por aqui. Christian Angulo, no final, fecha a porta daquela sala de aula, impedindo Coach Ray de reentrar na sala de aula. Então o coach continua descendo o corredor até chegar aproximadamente nesta área, momento em que senhorita Iremi, na sala de aula número 2.145. Ela abre a porta para dar uma olhada e ver o que está acontecendo, e ela é atingida nesse momento. E o que ele faz depois disso? Depois disso, Colt continua andando pelo corredor. Enquanto ele anda pelo corredor, treinador Aspinwall e treinador Phoenix. Eles saem. Eu estou... Desculpa. Os treinadores Aspinwall e Phoenix saem das salas de aula. De novo, eles vêm pelo corredor ver o que acontece. Quais são os barulhos para ver o que está acontecendo. Nesse momento, Coach Ray atira contra os dois. Ele atinge o treinador Phoenix e o treinador Aspinwall e eles voltam pelo corredor. Colt continua descendo o corredor J. Nesse momento, ele se depara com Mason Scarmore, que sai do banheiro masculino. E o que acontece nesse momento? Nesse momento, Colt Ray começa a atirar em Mason. O que acontece após ele atirar no Mason? Nesse momento, Colt continua descendo o corredor até chegar ao que é chamado de corredor K. E ele aponta o rifle para baixo, mirando em um estudante chamado Zane. Nesse momento, é aqui nesse corredor, esse é o corredor F. E é nesse momento que o sargento Donovan Boyd, policial escolar, e o policial King estão descendo o corredor F. Eles se identificam e dão ordens verbais para Colt largar o rifle, e ele obedece. E nesse momento ele é detido? Sim, senhora, sim. Ok, obrigada. Investigadores, se puderem se sentar novamente. No dia 4 de setembro... Você estava no tribunal naquele dia? Sim, senhora, eu estava. E você recebeu uma ligação dizendo que houve um tiroteio em Appalachia? Sim, senhora. Recebemos uma comunicação via rádio de que havia um atirador ativo na Appalachia High School. Você foi então para Appalachia? Sim, senhora. O que fez ao chegar lá pela primeira vez? Então, quando cheguei lá pela primeira vez, entrei na escola por uma entrada da cafeteria ou uma entrada próxima à cafeteria. Entrei em contato com o sargento Brett Maxwell e o policial Greg Jones na área da cafeteria. Fui informado de que acreditavam ter um atirador sob custódia, mas suspeitavam de um possível segundo atirador. Naquele momento, ajudei a fazer a varredura do lado da escola que ainda não tinha sido verificado. Enquanto você trabalhava para garantir a segurança do... Escola, sua tenente.
A Tenente Wilkerson lhe deu uma tarefa específica? Sim, senhora, ele deu. E qual foi essa tarefa? Isso foi pra conduzir uma entrevista com o atirador Colt Gray. Você pode, nos contar como isso aconteceu? Então a gente estava eu estava voltando para a área do refeitório, indo de volta para... Depois que a gente já tinha verificado o nosso lado, voltando para o corredor J para ver se eu podia ajudar em alguma coisa. E enquanto eu passava pela área da cafeteria, o Tenente Wilkerson entrou em contato comigo. E naquele momento, quando ele pediu para você entrevistá-lo, onde estava Colt Gray? Então Colt Gray, assim que ele foi detido, ele estava bem aqui nesta área. Desculpe, estou tremendo. Exatamente neste corredor, que é a interseção do corredor K com o corredor J. Quando você entrou em contato com ele, ele ainda estava nessa área? Sim, senhora. Ele estava algemado aqui. Para onde você o levou para entrevistá-lo? Então depois que começamos o processo de evacuação do corredor J, havia uma sala de aula aberta ali perto. 2.139, que é a última sala de aula, era a sala de aula mais perto de Colt naquele momento. Aproximadamente a que horas você começou a entrevistá-lo? Acredito que a entrevista começou às 10h54. Isso foi cerca de 30 minutos depois do tiroteio? Sim, senhora. Na entrevista ele estava algemado? Sim, senhora. Alguém te acompanhou na entrevista? Em parte da entrevista, o agente especial Jeremy Howell do GBI e o tenente Wilkerson estavam presentes em parte dessa entrevista. Aproximadamente quanto tempo durou? Acho que foi cerca de 1h15 minutos. Ao final daquela entrevista, o que vocês fizeram com a ré? Então, informei a Colt que ele estava preso e, por fim, Colt foi levado para o centro de detenção do condado de Barrow para o procedimento de registro. Você o entrevistou novamente? Sim, senhora, eu entrevistei. Onde foi feita essa entrevista? A entrevista ocorreu na Divisão de Investigações Criminais do Departamento do Xerife do condado de Barrow. Você estava acompanhado nessa entrevista? Sim, senhora. E quem era? Essa era a agente especial Meg Johnson do GBI. E quanto tempo aproximadamente durou essa entrevista? Acho que foram cerca de 2 horas. E ao final dessa segunda entrevista, você releu os mandados que havia obtido para a prisão dele? Sim, senhora, eu li. Naquele momento, quais mandados você havia obtido? Acredito que os mandados que obtive foram pelos crimes de agressão agravada e homicídio durante a prática de outro crime grave. Sei que depois vocês emitiram mais mandados, mas naquela época, qual foi, se houve, a reação do Sr. Gray aos mandados que você havia emitido? Ele apenas disse que entendeu. Houve pouca reação ou emoção. Nós vamos reproduzir as entrevistas mais tarde, mas antes de chegarmos a elas, quero te fazer algumas perguntas específicas sobre essas entrevistas. Durante a entrevista na Appalachia High School, sua primeira entrevista, o réu te disse onde encontrou o rifle que usou para cometer esse crime? Sim, senhora. Onde ele disse que encontrou? Ele disse que encontrou em uma caixa trancada ou uma caixa de ferramentas. E ele indicou se teve que procurar muito para encontrar ou se foi fácil de achar? Sim, ele disse que teve que procurar muito para achar. Ele repetiu durante toda a entrevista que precisou pegar a arma de fogo de uma caixa trancada. Sim. Senhora, o local dessa caixa mudou durante as diferentes entrevistas? Mudou. E pode nos dizer de onde ele disse que ela estava e para onde depois mudou? Então, inicialmente, acredito que Colt afirmou que o rifle estava de alguma forma guardado no veículo do pai dele. E então, no final das contas, quando estávamos revisando a linha do tempo de Colt saindo cedo naquela manhã, Colt disse, talvez estivesse em outro lugar. E durante o curso da sua investigação sobre o tiroteio, você determinou se a arma realmente estava escondida ou não? Determinamos. Certo. E o que vocês determinaram? Constatamos que a arma ficava guardada no quarto de Colt Gray. Portanto, a afirmação dele de que a arma estava escondida não era verdadeira. Correto. Durante sua entrevista inicial, como ele te contou que o tiroteio aconteceu? Tipo, ele te disse se foi planejado ou não planejado? Colt indicou que foi espontâneo, que foi algo de última hora, que ele chegou na escola naquela manhã, ouviu vozes
e que simplesmente, a caminho de pedir ajuda, a caminho do conselheiro de crise, ele simplesmente decidiu efetuar os disparos. Ele reiterou essa falta de planejamento também na segunda entrevista? Sim, ele reiterou. E novamente, durante o curso da sua investigação, você determinou se o tiroteio foi algo impulsivo ou se realmente tinha sido planejado? Não, senhora. Parece que isso foi planejado por bastante tempo. E como você determinou que isso foi planejado? Então, houve uma busca no celular de Colt, e nesse celular havia anotações de alguns meses atrás indicando que ele tinha feito planos. Além disso, Colt levou um caderno preto para a escola naquele dia. E dentro desse caderno preto havia um plano bastante detalhado. Acabei de lhe entregar o que foi marcado como prova do estado 337. Sim. Senhora, a senhora reconhece isso? Sim, senhora, eu reconheço. E a senhora reconhece isso como o quê? Então este é o fichário de 3 argolas de Colt Gray. Nós normalmente nos referimos a ele como o caderno preto, mas é um fichário de 3 argolas que Colt levou à escola naquele dia. E esse é o caderno que você mencionou durante o depoimento anterior que ele abriu na aula da senhora Greer? Correto? E foi aí que esse caderno foi encontrado no final das contas? Sim, senhora. Meritíssima. Gostaria de apresentar como prova o item 337 do estado. Senhor. Alan? Sem objeção, meritíssimo. O item 337 foi admitido. Tudo bem. Antes de entrarmos no que havia no caderno, neste momento eu gostaria de reproduzir o item 236A do estado. Esse item já havia sido apresentado anteriormente por acordo entre as partes. É, um trecho da aula do segundo período da senhora Greer. Farei algumas perguntas à investigadora Smith. Tudo bem, isso foi acordado, Sr. Allen? Sem problema. Tudo bem, está admitido. Você pode nos mostrar onde Colt está, onde o Sr. Gray está neste vídeo? Sim, senhora. Se você direcionar sua atenção para a parte de baixo, para a parte inferior do círculo aqui, talvez possamos ver isso. Aqui na parte inferior do círculo, este é Colt Gray e esta é a mesa dele. Ok, obrigada. Certo, e isso é aproximadamente às 9h46 da manhã. Sim, senhora. Isso aparece quando ele abrir o caderno preto? Sim, senhora. Certo, e então nesse momento do vídeo ele abre o caderno. Em algum momento ele sai da sala de aula? Sim, ele sai. E quando ele sai da sala de aula, ele deixa o caderno aberto em cima da mesa? Sim, senhora, ele deixa. E agora vamos mostrar o trecho da sala da senhora Greer, onde ele deixa o caderno aberto. E você indicou anteriormente que ele disse à professora dele que veria um orientador para situações de crise, só isso. Diz isso para ela. Em algum momento desta parte do vídeo, sim? Senhora. Certo. E então... Sabe o que acontece com o caderno no final?
Sim, senhora. Algum tempo depois que Colt saiu e foi ao banheiro, há uma jovem que estava sentada ao lado dele. As carteiras estão meio que agrupadas em um conjunto de 4. Então, a vizinha dele, à esquerda dele, ela acaba fechando aquele caderno e coloca o caderno em uma prateleira abaixo de um quadro branco que ficava diretamente atrás de Colt, para que outro colega de classe possa sentar ao lado dela. Certo. E nós íamos mostrar o trecho das 10h14 da manhã, que a estudante coloca o caderno atrás. Tudo bem. Está no local onde o caderno foi encontrado quando o GBI estava processando a cena do crime? Sim, senhora. Certo. Neste momento vou apresentar a prova número 10 do Estado, que também já foi introduzida anteriormente sob estipulação. E é uma foto do caderno preto na cena do crime, certo? E você pode nos mostrar mais ou menos nessa foto onde o caderno preto estava no final das contas? Sim, então se você quiser, no lado direito da tela há um caderno preto na horizontal sobre a prateleira de alumínio abaixo do quadro branco. Certo. Você teve a oportunidade de revisar o conteúdo desse caderno? Sim, senhora. E neste momento eu gostaria de começar a revisar o conteúdo desse caderno. Sim, senhora. Então, vamos começar. Este é o caso do Estado, número 337, e eu vou... página 1. Daquilo para o tribunal. Você pode nos explicar? Os escritos que você consegue ver aí? Sim, senhora. No topo da página tem o número 29 circulado. Então está escrito 29, incluindo o professor. Abaixo disso, diretamente em um círculo com algo que parece apóstrofos ao redor, está escrito 4 de setembro. Então, se você olhar mais abaixo na página do lado esquerdo, parece haver um desenho da sala da senhorita Greer baseado na disposição vista nas imagens de vigilância e no desenho aqui. Então, mais abaixo na página do lado direito, está escrito suicídio 50-50 viver com um ponto de interrogação. Novamente, há mais algumas anotações e rabiscos abaixo disso com a palavra porquê. Mas também, logo abaixo do desenho da sala de aula da senhorita Greer está escrito: eu não sou um assassino. Pare, estou com medo. Junto com outros rabiscos. Neste momento, vou dar um zoom na parte da sala de aula e exibir uma captura de tela da sala de aula da senhora Greer ao lado. Então, meio que... Ops. Tudo bem, não vamos dar zoom nisso, mas vamos exibi-los de novo. Você mencionou que parece ser o desenho da sala de aula da senhorita Reader. Sala de aula, você pode falar um pouco sobre isso para nós? Sim, senhora. No desenho, se olhar para o desenho no canto superior direito, está escrito mesa, meio rotulado. Se olhar para o vídeo monitoramento no canto superior direito, é a mesa da senhora Greer. Além disso, se você voltar ao desenho do Colt, há um retângulo com o que parece ser TV escrito ao lado. Como você pode ver no vídeo, há uma TV no canto inferior direito. E o tipo de orientação e o número do que pareciam ser mesas naquele desenho correspondem à orientação e ao número de mesas na nossa sala de aula real? Sim, é muito consistente. Ok. Com base neste desenho, parece que a turma do segundo período era de fato o alvo desse tiroteio. Sim, senhora. Sim, senhora. Certo, vamos passar para a próxima página.
Certo. E você pode nos explicar o que ele escreveu nesta página? Sim, senhora, no topo da página. Há algumas letras que estão escritas... Abaixo disso está escrito UAU. Eu não esperava. Se você olhar mais para baixo na página, o que mais me chamou a atenção foi a frase: Deus, aqui estou eu na prisão. Está mais ou menos no meio, possivelmente. Sim, senhora. De olhar no meio, ele fica indo e voltando entre rabiscar e escrever frases nesta página e fazer desenhos. Mas se você olhar no meio da página, está escrito: Deus, aqui estou eu na prisão. Tudo bem. E então vamos passar para a página 3. E estes parecem ser uma espécie de símbolos do tribunal. Sim, senhora. Indo para a página 4. Você pode explicar o que é esta página? Sim. Ao ler isso, parecia ser meio que o plano do coach para o que ele ia fazer no dia 4 de setembro. E antes de você ler, com base no conteúdo do plano, assim como por você ter assistido ao vídeo de vigilância do dia 4 de setembro, a Ré escreveu esse plano antes de ir para a escola no dia 4 de setembro. Sim, senhora. Certo. E você pode ler para nós? Certo. No topo está escrito classe. Está escrito segundo. Caminhe da primeira até o banheiro. Então vou colocar minha bolsa no chão. Abra e vista o colete. Vou levar um momento ou dois para me acalmar e realmente pensar se quero fazer isso. Tire o pôster que está cobrindo o rifle. Pegue o rifle e apoie-o, contra a parede. O colete já deve estar no corpo agora. Pegue as luvas na sua mochila e coloque-as. Bata palmas para garantir que estejam bem ajustadas. Depois de terminar, feche a mochila, verifique os carregadores, coloque nos compartimentos no colete. E então lá embaixo, ele meio que detalha quais carregadores ele estava planejando trazer. Ele desenha 2 carregadores e identifica esses como carregadores de 20 munições. Ele desenha um carregador um pouco maior e rotula como sendo de 60 munições. E então ele desenha um 4º carregador e rotula como sendo de 30 munições. E se você olhar um pouco mais para a direita, ele identifica que terá um total de 110 munições. E é ATP, comumente conhecido como At This Point. Sim. Tudo bem. Então, esse plano que ele fala sobre trazer um colete, ele acabou trazendo um colete para a escola naquele dia? Não, senhora. Além disso, você mencionou anteriormente, quando estava falando sobre o que o réu fez naquele dia, que ele saiu da sala da senhorita Reader e foi ao banheiro. Isso mesmo. Neste plano consta, primeiro, ir ao banheiro dos negros, correto? Correto. Na entrevista dele na delegacia, ele te deu alguma ideia ou te disse se ir ao banheiro foi planejado ou se foi algo do momento? Na entrevista no CID, ele me disse novamente que isso foi algo do momento. E com base nesse plano escrito, era para eles irem ao banheiro? De jeito nenhum. Tudo bem. Ele também no plano menciona tirar o pôster que cobre o rifle. Correto. Durante a entrevista no escritório do xerife, o que ele falou sobre o pôster ao redor da arma? Então ele disse naquela manhã que simplesmente pegou qualquer arma e qualquer munição que conseguiu encontrar e qualquer papel que pudesse para esconder o rifle. Ele agiu de novo como se o pôster não fosse algo planejado. Correto. E com base nesse plano escrito, isso era verdade? Não, não era. Agora, também no plano, como você mencionou, ele descreve exatamente quais carregadores ele pretendia trazer. Durante a entrevista, o que ele disse sobre os carregadores? Durante a entrevista, ele apenas disse que pegou o que estava disponível. Ele não indicou que pretendia trazer um número específico de munições ou carregadores ou algo assim. E então, com base no plano, ele pretendia realmente trazer carregadores específicos? Com certeza sim, senhora.
E quando ele acabou realmente trazendo os carregadores para a escola naquele dia, esses desenhos representam com precisão ou aproximadamente os carregadores que ele acabou levando. Sim, senhora. 3 de 4 estão corretos. Certo, agora vamos passar para a página 5, que é a segunda parte do plano escrito dele. Você pode ler isso para nós? Sim, senhora. No topo está escrito: começa na coisa. Espere um pouco. Garanta que ninguém entre ou saia do banheiro. As luvas devem estar colocadas. Pegue seu carregador de 60 tiros, encaixe-o e coloque uma munição na câmara. Beleza. Ligue sua mira de ponto vermelho. Aponte para o chão para confirmar que sua mira está ativada. Verifique seu colete e certifique-se de que está bem ajustado. Depois de terminar, verifique a coronha para garantir que está no ajuste que você prefere. Coloque o chapéu. Garanta que o cabelo não cubra o rosto. Coloque a mochila de lado. Pegue o rifle com a mão direita. Abra a porta da cabine com a mão esquerda. Não atire em ninguém no banheiro. Você vai alertar as pessoas. E no final das contas, ele seguiu esse plano. Sim, senhora. Certo, vamos passar para a página 6. E novamente, você pode nos dizer o que é isso? Este é outro desenho mais detalhado da sala de aula da senhorita Greer. Especificamente, o que mais me chamou a atenção neste aqui é que no dia em que Colt fez esse desenho antes de 4 de setembro, ele parece registrar que havia cadeiras vazias na sala de aula nesse dia específico. Novamente, a TV está no canto inferior direito e a mesa da senhora Greer no superior esquerdo. Colt também identifica seu próprio assento. E é ali no canto inferior direito onde está escrito "eu mesma", certo? Sim, senhora. Certo. Podemos mostrar a captura de tela novamente? Coloquei a ave de ভালো লাগে. E você mencionou isso, seja qual for o dia em que ela escreveu isso. Ele indicou um NTC vazio. Correto. Os NTCs são diferentes do que realmente aconteceu em 4 de setembro. Sim, senhora. Tudo bem. Isso sugere, então, que foi escrito em outro dia além de 4 de setembro. Sim, senhora, indica. Agora vamos passar para a página 7. Certo, você pode nos explicar o que escreveu nesta página? Sim, senhora. Isso parece ser o plano de uma seita sobre quantas pessoas ele achava, quantas vítimas ou feridos ele achava que iriam ser consequência do tiroteio. Então, no topo está escrito corredor. Estou pensando em 3 a 4 pessoas mortas. Feridos, ponto de interrogação, 4 a 5. Do lado direito, ele afirma sala de aula, 15 a 17 mortos, feridos de 2 a 3. Mais abaixo na página, sala de aula 2, 3 a 5 mortos, feridos de 2 a 3. E então, entre parênteses, diz, surpresa se eu conseguir. E então, lá embaixo, ele desenha um emoji de olhos semicerrados. Quanto a esse plano, parece que ele planejava realmente entrar em uma segunda sala de aula. Sim, senhora. E ao assistir ao vídeo de vigilância, ele foi pelo corredor para procurar outra sala de aula. Sim, senhora. Sim, senhora. Certo. Vamos passar para a página 8. 8 pode resumir o conteúdo desta página? Sim, senhora. Aqui é onde ele escreveu repetidamente a palavra "porquê" mais de 100 vezes. Lá embaixo ele meio que escreve uma frase, né? Porque eu sou assim. E então estamos indo para a página 9. De novo ele escreve a palavra "porquê" repetidamente. Acho que foi mais de 20 vezes.
Certo, e vamos passar para a página 10. Novamente nesta página, Colt escreve a palavra porquê aproximadamente 100 vezes. Página 11. Este é Colt novamente escrevendo a palavra porquê. Parece estar escrita aproximadamente 60 vezes. E no meio da página parece haver algum tipo de letra ou código enigmático com a palavra porquê escrita ao lado. E então vamos passar para a página 12. Esta é a palavra animal escrita 6 vezes. Página 13. Este é um desenho de um rosto triste, e no topo está escrito: mal posso esperar, mal posso esperar. Página 14. Isto parece ser algum tipo de rabisco. Página 15. Novamente, esta é apenas uma página inteira onde ele decidiu rabiscar em um caderno. E página 16. Este é um desenho. Há rabiscos na parte superior da tela. Mas mais abaixo, você pode ver um desenho de uma arma de fogo com o número 10 apontando para o carregador. E então a página final, página 17. No topo da página, você pode ver um boneco de palito que parece estar em pé atrás de uma porta. E à esquerda dessa porta parece haver uma pistola semiautomática com silenciador e carregador estendido disparando contra ou através da porta. Abaixo lê-se carregador estendido. E então tem algo, a palavra Healy está escrita no meio da página. E logo abaixo disso há mais 2 desenhos, um de um fuzil estilo AR e o de cima, outro parece ser uma pistola. Tudo bem. E isso é tudo o que estava naquele caderno preto que foi encontrado na Appalachian High School em 4 de setembro? Sim, senhora. Certo. Certo, tudo bem. E esse é o Harris Smith. Agora vamos passar para um caderno diferente. Além do caderno preto que foi encontrado na cena do crime da Appalachian High School, foram encontrados outros cadernos na residência do réu? Sim, senhora. Certo. E que tipo de caderno estava lá embaixo? Era um caderno amarelo de espiral. Certo. Certo. Só preciso saber o que há de errado com o documento 3 da acusação. Esse é o 3. Que número? 388. Sim, senhora. 388. 338. Desculpe, 338. Reconhece isso? Sim, eu reconheço. Você identifica isso como o quê? Então, este é um caderno amarelo com espiral e 3 argolas. E é o caderno amarelo com espiral e 3 argolas que foi encontrado na residência do réu? Sim, senhora. Certo. E meritíssimo, se quiser prosseguir e ler uma parte da prova, o item 338, senhor. Sem objeção. Meritíssimo. Certo, o item de prova 338 foi admitido. E antes de lermos o conteúdo disso, podemos exibir a prova 188 da promotoria, que já foi apresentada como prova sob estipulação? Você pode informar ao tribunal? Onde isso, o caderno foi encontrado no... E então bem aqui. Sim, senhora. Olhe logo abaixo da televisão. Há uma escrivaninha abaixo disso e então havia uma estante de arame metálico em cima da escrivaninha. Mas embaixo da escrivaninha, esse caderno está virado para baixo, lá embaixo. Certo, agora eu vou prosseguir e apresentar a prova do estado número 190. A 90, que é apenas uma espécie de close daquela imagem que já foi apresentada também sob estipulação. Pode nos mostrar o caderno novamente? Sim, sem problema. Este é um caderno. Você pode ver a parte de trás de papelão do caderno espiral amarelo embaixo da mesa, no lado direito. Tudo bem. E eu vou abrir aquele caderno amarelo em cima da... Ou pega o conteúdo. Vamos começar com a primeira página. Você pode ler o que havia na primeira página. Sim, senhora. Parece um tipo de poema.
Diz, eternamente feliz, salve-me deste mundo cruel. Eu imploro a você. Não me deixe inconsciente por toda a eternidade. Acorde-me em seus braços. Suas asas. Salve-me, eu te imploro. Estou tão cansado. Apenas me abrace. Envolva-me em suas asas, por favor. E então se movendo para usar uma segunda página. A segunda página, há algo escrito que diz: eu posso escrever e escrever, apenas me salve. Eu só quero ser levado embora deste mundo cruel. E parece haver algum tipo de asas de anjo ou desenhos de anjo logo abaixo disso. Indo para a página 3. Agora, isso é uma continuação da escrita. Eu sei. Um homem. Mulheres são assustadoras. E os homens simplesmente têm um gosto melhor. Eu quero ser um anjo. Eu quero ficar com, e aí entre parênteses, um cara. Eu quero enfiar o cano da minha arma na minha boca e puxar o gatilho e acordar nos braços de um anjo. E aí, entre parênteses, de novo, um cara. Indo para a página 4. Isso parece ser uma espécie de autorretrato. E então a página 5. Novamente, isso parece ser outro autorretrato. John Jerry, esses são retratos. Então eu não sei como ele pode fazer uma direção de autorretratos que a gente considera na nossa linha. Tudo bem, eu vou. Quero dizer, vou acolher a objeção na medida em que ele está supondo o que é. Ele pode descrever o que é e a partir daí seguimos. Passando para... A próxima página era apenas página 6. Isto parece ser um retrato rotulado como Cole. Indo para a página 7. Este parece ser um retrato de alguém que compartilha características com Nicholas Cruz. Certo. Agora vamos para a página 8. Agora, isto é uma anotação adicional. No topo da página está escrito SS, agora com um ponto de exclamação. Começando no lado esquerdo da página, está escrito respire, push. Recarregue e clique. À direita disso está escrito Nick 139. Adam 154. E acreditamos que esses sejam o número de disparos que Nicholas Cruz e Adam Lanza conseguiram fazer durante seus respectivos tiroteios. Abaixo disso, descendo mais na página, ele afirma 4 carregadores de 30 tiros, 30 vezes 4 é igual a 120. À direita disso, há um desenho que parece ser algum tipo de colete. Parece que há carregadores na frente do colete e está rotulado como colete logo acima. Abaixo da imagem do colete estão as palavras mais risco, mais carregadores. Descendo mais na página, diz que não é preciso muito, só 1 ou 2 vezes no peito ou na cabeça. E então há um desenho que parece ser uma mochila com um rifle colocado dentro dela. E diz que a arma fica para fora da mochila. Acima disso, há uma descrição dizendo moletom por cima. Então parece que em algum momento Colt planejou colocar um moletom por cima do rifle em vez do cartaz que ele acabou usando. E a arma realmente ficou para fora da mochila do coach ou da mochila do réu quando você levou para dentro da escola. Sim. Novamente, esse nível de planejamento que ele está fazendo nesta página. E desenhando o rifle e meio que... Sim, caracterização aqui. Não é necessariamente. Você não pode mostrar que há um nível de planejamento. Você pode mostrar que ele está fazendo desenhos e rabiscos, e é isso que esse tipo de história mostra. Não cabe ao julgador dos fatos decidir se o motivo apresentado leva a isso ser um episódio de planejamento. Mas a caracterização de que isso é um plano, eu acho, é inadequada neste momento.
Alguém que não me deixou terminar minha pergunta que estou fazendo. Encontre o Gator Smith ideal. E ela basicamente comparou esta foto ao que o réu disse em sua entrevista. Eu acho que ele pode fazer isso. Ele tem conhecimento suficiente sobre como o réu levou a arma à escola e possui conhecimento sobre a entrevista. Então ele pode comparar os diferentes tipos de planejamento que ocorreram. Vou relevar isso. Obrigada, Ar. Então, essencialmente, esta página em que ele desenhou a arma meio saindo da bolsa com um moletom por cima. Isso é outro Isso nível é um de planejamento? diferente de Planejamento distinto do que ele indicou pra sugeriu você na no final. entrevista? Sim. E ele indicou que houve algum nível de planejamento sobre como levar a arma para a escola durante a entrevista? Não, ele não indicou. Tudo bem, passando para a próxima página, que é página 9. Este é um desenho de boneco palito. Diz: atire no professor primeiro, nos alunos em seguida. Há um desenho de boneco palito com um indivíduo segurando o que parece ser uma arma de fogo e atirando com essa arma contra outro boneco palito que está com os braços para cima. E a descrição do que está acontecendo está escrita à direita disso, onde diz tiro na barriga. Também há outros 2 alunos que parecem estar em pé atrás do que eu presumo serem carteiras, já que ele os rotulou como alunos. Mais abaixo na página há uma continuação da caricatura em quadrinhos. Parece haver alguém deitado no chão, falecido, com os olhos desenhados como 2x. O indivíduo que está atirando, que está rotulado como você. Você pode ver a arma de fogo disparando e então ele desenhou balas que estão indo na direção daqueles alunos. E então, uma continuação adicional no terceiro slide do desenho animado diz suicídio com um rosto sorridente e parece que o boneco de palito que está atirando está causando autolesão. Tudo bem, e agora vamos prosseguir para a próxima página, que é a página 10. Ela basicamente fala o que há na página. Então aqui ele está discutindo especificamente munição e o preço da munição. Lá no topo está escrito $20 equivalem a 20 balas. Então você ganha $5,45 por hora. 5 vezes 7 horas são $35. E isso será dividido. $20 dos 35 me deixam com 15. 15. $1 por cada bala. 15 dólares equivalem a 15 balas. $20 valem 20 balas. 20 mais 15 são 35 balas. Então embaixo ele assinou. Um cérebro grande com uma carinha sorridente. Indo para a página final, que é a página 11. Pode nos informar o conteúdo desta página? Sim. Então lá no topo da página está escrito: quanto ao Nick, ele é o amor da minha vida. Se não fosse por ele, acho que eu não estaria lá. E você indicou anteriormente que havia uma foto parecida com a Nicholas Cruz, e quem é essa pessoa? Nicholas Cruz é outro atirador em escola. Ele soletra o nome dele com IK? Sim, ele soletra.